Vamos lá, minha gente, vídeo novo chegando na área para analisar essa quarta-feira, especialmente de Liga dos Campeões, em um novo estádio, mais um estádio inédito aqui no canal, o estádio do Tottenham, que, na moral, é uma obra de arte, é o estádio mais moderno da Europa nesse momento. E quando eu falo nesse momento, é porque vai perder essa posição assim que o Santiago Bernabéu, o novo Santiago Bernabéu, for inaugurado, mas por mais que a iluminação não esteja tão boa aqui nesse meu vídeo, é bacana ver o galo de ouro aqui do Tottenham na parte superior do estádio. Vamos falar, claro, desse jogo dos Spurs e também depois vou comentar rapidamente o que eu ouvi falar do jogo do Liverpool, como foram jogos concomitantes. É claro que eu só pude assistir a um deles. Uma vitória muito importante para o Tottenham, que precisava voltar a fazer 3 pontos, né? Entrou em campo hoje nesse grupo D da Liga dos Campeões, na segunda colocação com 4 pontos, empatado com o próprio Frankfurt, 2 pontos atrás do líder Sporting, que tinha 6, e 1 ponto à frente do lanterna Olympique de Marseille, que tinha 3. O Tottenham havia vencido o Marseille na estreia, depois perdido para o Sporting na segunda rodada e na semana passada empatou 100 gols na Alemanha contra o próprio Frankfurt. O Tottenham só tinha marcado 2 gols nessa Champions, 2 do Richarlison. Então, até o jogo de hoje, 100% dos gols dos Spurs da Champions haviam sido marcados pelo Pombo e 100% dos gols do Richarlison pelos Spurs havia sido dentro da Liga dos Campeões. Essa segunda parte ainda continua sendo verdade. Isso porque o Richarlison não balançou as redes hoje, teve um jogo discreto, foi efetivo em alguns passes, em algumas trocas de passe, algumas conversas, alguns diálogos, especialmente ali com o Emerson Royal pelo lado direito de campo. O Richarlison, a gente sabe, ele é mais centroavante, é mais 9 do que ponta. O próprio Lloris falou isso em entrevista exclusiva com a gente da TNT Esportes Brasil. E aí, sempre que eu trago as entrevistas que eu faço aqui dentro do meu canal, eu acho que faz todo sentido ético eu recomendar aqui para você também que vá às redes sociais da TNT Esportes para procurar essas entrevistas, se for do seu interesse. E acho que foram entrevistas legais hoje aqui com o Lloris, com o Kevin Trapp, com o Emerson Royal e depois com o Lucas Moura, que está de volta depois de praticamente 2 meses machucado. Mas voltando, o Lloris, ele fala isso mesmo. Olha, cara, o Richarlison está jogando fora de posição. O lugar preferido dele é no centro e mesmo assim ele tem contribuído bastante. Acabou que no jogo de hoje ele ficou na sombra, sob a sombra de Harry Kane e Son, a maior dupla da história do Tottenham, acho que a gente pode falar isso, né? A maior dupla de ataque da história desse clube e uma das maiores, pelo menos, desse século no futebol mundial. Foram 2 gols do Son. O Son, ele não começou bem a temporada, né? Ele tinha 3 gols marcados até essa partida, os 3 no mesmo jogo, naquele hat-trick relâmpago, que aliás fica menos relâmpago com outro hat-trick ainda mais relâmpago que aconteceu hoje na Escócia, mas isso é assunto para daqui a pouco. O Son marcou contra o Leicester 3 gols em 17 minutos, saindo do banco de reservas, o que era um sinal de como a temporada não tinha começado de maneira ideal para o sul-coreano. Então eram 3 gols marcados em apenas uma partida, em apenas um tempo de uma partida. Mesmo assim, evidentemente, ele continuou sendo titular desse time do Tottenham, até porque não dá para você colocar dúvidas excessivas sobre um cara que já te entregou tantas certezas. E hoje foi mais um dia de certezas, mais um dia de mais exclamações do que pontos de interrogação nessa idolatria, essa relação já histórica entre Son e Spurs. Ele marca 2 gols, joga muito bem, é disparado o melhor jogador do Tottenham na partida, inferniza a defesa do Frankfurt. O Harry Kane marca outro no fim da partida. Ele acaba desperdiçando um pênalti, então a gente poderia ter tido uma vitória com dobradinha. 2 gols para cada um deles, acabou sendo um 3-2. E aí que eu começo com as críticas ao Tottenham. O primeiro gol do Frankfurt, que abre o placar, inclusive, é um gol dado pelo Eric Dier, que fez uma partida muito abaixo, uma partida praticamente tenebrosa. Mas não foi só ele, acho que o setor defensivo do Tottenham, a saída de bola estava muito deficiente. Então, a primeira parte do primeiro tempo foi ruim e o segundo tempo, em geral, também não foi bom. Ainda mais se a gente olhar para o fato que o Frankfurt perdeu um jogador expulso, o brasileiro Tuta, durante a parte inicial ali do segundo tempo, né? Então, o Tottenham acabou sofrendo demais para um jogo que poderia ter sido muito mais tranquilo. Ok, teve o pênalti, mas mesmo assim, gente, ainda parece que falta um pouco de liga
para esse Tottenham entregar o que a gente espera, o que pelo menos eu esperava antes dessa temporada. Mesmo assim, é bom lembrar, é o terceiro colocado na Premier League e agora assume a liderança desse grupo. O outro resultado do grupo D foi uma vitória do Marseille sobre o Sporting. Então o grupo está bagunçado e o Tottenham volta à liderança agora com 7 pontos. O próximo jogo na Liga dos Campeões é aqui mesmo nesse estádio contra o Sporting Clube de Portugal. Passando agora rapidamente o foco para o jogo do Liverpool, repito, eu não vi a partida, então assim, é até engraçado eu trazer uma análise de algo que eu não vi nem os gols. Então, no fim das contas, isso aqui vai ser meio que uma reação, um react, mas um react de algo que eu não vi. Então, vai ser um react à moda antiga, tipo antes da internet ou até mesmo da TV, quando você não via, só lia no dia seguinte ou ouvia no rádio no mesmo dia. Enfim, esse momento do vídeo vai ser mais uma máquina do tempo para te transportar a um react old school, um react raiz, do que de fato uma análise embasada. Mas enfim, é que eu quero comentar do absurdo que é, primeiro, o Salah marcar o hat-trick mais rápido da história da Liga dos Campeões. De acordo com a BT Sport, foram 6 minutos e 12 segundos. O Salah que sai do banco de reservas para marcar esses 3 gols. Segundo, destacar a temporada fenomenal de Roberto Firmino. É o artilheiro do time, parece que deu assistência de letra, mais um recital do Bobby. E será que no dia da convocação, 7 de novembro, teremos um sim senhor para Roberto Firmino na lista final do Brasil para a Copa do Mundo? Eu já disse aqui no canal que eu acho que o bonde passou, mas ele está fazendo muita força para correr atrás desse bonde e tentar pular e alcançar o último vagão. E também um último ponto que chamou a minha atenção ao ler relatos sobre o jogo é que o Liverpool parece que não jogou tudo isso não. Pelo que eu ouvi falar, o primeiro tempo foi todo confuso, o Rangers deveria ter saído para o intervalo com a vitória e não com o empate. E aí no segundo tempo eu não sei que diabos aconteceu para virar essa maluquice, para virar essa salada mista aí e esse 7-1 no Ibrox. Eu tive há pouco tempo no Ibrox na prévia da fase de grupos, nos playoffs, Rangers e PSV, e cara, o clima lá, ele é um pouco amedrontador, tá? A torcida do Rangers não para de cantar, é um caldeirãozinho. E o Liverpool, em má fase, meio que numa crise, consegue sair com um 7-1 e já encaminha o desenho desse grupo, né? O Napoli, sensacional, líder absoluto com 4 vitórias em 4 jogos, e agora o Liverpool chega aos 9 pontos, classificação bem encaminhada. É isso, minha gente, obrigado pela paciência, obrigado por chegar até aqui, mesmo com uma parte considerável do vídeo sendo uma análise de algo que eu não vi. Mas eu acho que valeu a pena porque eu queria comentar, eu queria dividir isso, eu queria tirar do meu peito essas impressões, entendeu? Então obrigado por, de alguma forma, fazer as vias de um divã para esse que vos fala. Até o próximo vídeo, espero que você volte. Estarei no domingo em Anfield para um jogo que eu esqueci, qual que é mesmo? Liverpool e Manchester City.